Boa noite. Boa noite ou boa tarde. Para alguns ainda é boa tarde, para outros já é boa noite. Muito bom ter cada um de vocês aqui para mais um ITK Conecta. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Conecta é uma série de lives que nós fazemos todas as semanas, às terças e quintas, das 19 às 19h30. Para fazer uma breve reflexão sobre algum tema, sobre algo que seja interessante para vocês, que vocês queiram saber, queiram falar. Então a gente está à disposição e disponível para assuntos que vocês gostariam de ouvir no ITK Conecta. A gente sempre abre também caixinha de perguntas para que vocês possam fazer perguntas que fizerem sentido para vocês, que vocês gostariam de saber. Certo? O nosso tema hoje é muito interessante, eu vou colocar ele aqui nos comentários e vou deixar esse comentário fixado. Pronto. Escassez e abundância. Com que você está conectado? Algumas pessoas estão assustadas, não é a meditação ainda, podem ficar tranquilos, que por enquanto é o ITK Conecta, depois nós temos a meditação Kids e depois a meditação das 20 horas. Deixa eu ver se o Amushi já está aqui. Deixa eu ver. O Amushi está conectando. Vamos lá. Chegou! E aí, Bruninho? Deixa eu Tudo ligar bem, mais uma Amushi? luz aqui que eu tô achando que tá escuro. Tá bom. Tudo bem, e você? Bem também, estou ajeitando aqui. Boa. Para Agradecer aí aquele o Bruno e TK Conecta, que saudades que eu tava de estar aqui. fazia É um tempo que a gente prazer, não se tá? encontrava. Fazia tempo. Para aqueles que não conhecem, esse é o Robson Amushi do Resiliência Humana e também trabalha com a gente na equipe de terapeutas do ITK. Então é um prazer poder falar com o Amu hoje sobre esse tema que é tão importante, escassez e abundância. Amu, queria começar falando, se fizer sentido para você, para que a gente pudesse definir um pouco o que é abundância, porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas têm uma visão, às vezes, muito restrita ou muito limitada sobre a abundância. O que é abundância, amor? O que é abundância para você? Muitas pessoas ligam a abundância a bens materiais, né? Muitas pessoas falam abundância é dinheiro, eu poder gastar o quanto que eu quiser, é os boletos pagos. E eu acho que dá para, pelo que a gente está vivendo, dá para perceber que a abundância é muito mais que isso. Saúde entra, o seu relacionamento entra, o que é que te faz feliz entra. Então, eu acho que a abundância a gente tem que um pouquinho separar essa coisa primeiro do que é uma coisa só relacionada a dinheiro, não. Isso é relacionado à vida, ao que você faz, ao que você é. Então, se você é uma pessoa, você pode ser uma pessoa que tenha dinheiro, mas viver uma coisa de escassez, né? Então, eu posso estar fugindo da pobreza e isso para mim é escassez. Ou eu posso estar indo em direção à riqueza e isso é abundância. E eu posso ter dinheiro nessas duas situações. Eu posso estar fugindo da tristeza, e isso para mim é escassez, fugir da tristeza. Agora, ir em direção à felicidade, para mim é abundância. É a gente estar no positivo, no flow, seguindo um fluxo de generosidade, de fazer o bem para os outros, de estar bem comigo, de saber lidar com as minhas emoções, para que o que está acontecendo com o outro não me afete, mas eu estar sempre indo em direção ao meu objetivo. E como a gente sempre diz, não está olhando para o problema. Pessoas que estão olhando para o problema, elas podem sim estar criando benefícios, quais sejam, mas elas estão criando uma coisa mais dura, né? Uma coisa mais carregada, mais pesada, vamos dizer assim. E não, quem está vivendo em abundância, ela segue leve, com tranquilidade, sabendo do seu propósito, dos seus talentos e indo em direção ao seu objetivo. Faz sentido para você, Bruninho? Muito. Olha que interessante. O Amushi colocou duas coisas que eu quero frisar aqui que eu acho que fazem todo sentido.
Primeiro, não faz sentido a gente falar sobre abundância se você não sabe o que é abundância para você. E isso que o Amurti está falando é muito interessante, porque muitas vezes o conceito fica limitado ao dinheiro, às questões financeiras. Então ele ampliou. Abundância pode ser também uma questão financeira, também prosperidade financeira, mas saúde, harmonia nos relacionamentos, harmonia na sua família, harmonia no seu trabalho, conexão com quem você se encontra, com quem você se relaciona. Então, o primeiro ponto é o que é abundância para você. Então, que você possa ter claro na sua mente o que é abundância para você. E Porque senão fica procurando, procurando e nunca acha, né, Bruninho? Procurando e nunca acha. Né? Tem aquele ditado popular que fala sobre procurando uma agulha no palheiro. Porque se a gente não tem definido o que é para nós, a gente nunca encontra. Então, primeiro ponto que a gente gostaria de compartilhar com vocês nessa live, que você possa ter claro o que é abundância para você. Primeira coisa. Segunda coisa que o Amurti falou, que eu acho que é fundamental, que a abundância, muito mais do que ligada para o externo, está ligada a um estado interno. Porque o Amurti falou, você pode ter dinheiro em duas situações, de escassez ou de abundância. Então, o que importa, na verdade, não é o dinheiro que você tem, né? Que esse seria o externo. Mas, na verdade, importa qual é o estado interno a partir de onde você tem dinheiro. Porque o Amurti falou, muitas pessoas têm dinheiro com medo de ficarem pobres, com medo de perderem tudo, com medo de não serem reconhecidas, com medo de não serem ninguém, e tem dinheiro. E outras pessoas têm dinheiro, mas conectadas com outro estado interno de abundância. Então, mais importante do que o que está por fora, né, amor, é o estado interno, é aquilo que a gente constrói dentro. Faz sentido? Faz muito sentido. Tem uma historinha que o Dr. Décio conta e ele me deu autorização para contar, que é uma história muito bonita de um cliente dele que tem uma irmã que vive numa aldeia indígena, né? E essa irmã mora na cidade grande e a irmã numa aldeia indígena. E ela sempre que vai visitá-la, a irmã, nessa aldeia indígena, ela leva um monte de presente, comida, roupas, e um monte de coisa para ela poder passar uma grande temporada nessa aldeia indígena. E quando ela dá essas coisas para a irmã, o que a irmã faz? A irmã simplesmente joga na oca maior e divide com todo mundo, né? E aí a irmã da cidade pergunta para ela assim, mas sempre que eu te trago os presentes, de vez você guardar para quando faltar, você não guarda, você simplesmente distribui com todo mundo. Por que você distribui com todo mundo? E ela responde claramente assim para a irmã, faltar? Quando vai faltar? Porque a vida sempre foi abundante. Se a gente fizer o bem, tiver num estado que as coisas estão fazendo sentido para você, sabendo que a vida vai proporcionar, que a natureza está aí para nos proporcionar o que tem, que o trabalho justo e honesto vai te retribuir coisas boas, ela está vibrando em quem? Totalmente em abundância. Então ela fala, eu posso dividir com todo mundo aquilo, porque eu sei que a vida vai me retribuir muito mais do que você está me dando. Então, e ela fala, e tem uma frase que me marcou muito, quando tem muito, nós vamos ter abundância com muito. Quando tem pouco, nós vamos ter abundância com pouco. E as pessoas que vivem em abundância, elas não perguntam assim, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou guardar isso para mim. Elas estão sempre falando, como eu posso te ajudar? Como eu posso contribuir? O que eu posso fazer por você? Eu lembro muito de uma frase do meu pai, quando ele vivia na 25 de março, né? Agora a gente está meio guardadinho aí, por causa do Covid, ele não está indo tanto, mas sempre que uma pessoa chegava para ele, a primeira coisa que ele falava para as pessoas é, como eu posso te ajudar? Entende? E isso é viver em estado de abundância. Meu pai criou um monte de coisa, eu sou muito grato, saiu de um quartinho de 10 metros quadrados com 12 pessoas, e graças a Deus, através desse olhar de contribuir na vida das pessoas de abundância, conseguiu construir algo grande, mas a pergunta dele era sempre, então o que eu vou ganhar com isso ou eu vou guardar isso para mim? Era sempre de dividir e de ajudar as pessoas sem ter expectativa
e sem criar nada em troca. E é muito isso do que eu trago dentro de mim, que é essa inclusão de poder estar sempre ajudando, perguntando como eu posso ajudar, e eu tomei isso com grande amor do meu pai, como repetição e carinho de como eu posso ajudar. E eu acho que esse é o trabalho do ITK, do Resiliência, como nós podemos ajudar para você. E por isso que a gente gera esse caminho de cada vez estar crescendo mais, cada vez mais nos procurando, cada vez mais os terapeutas e todo mundo ajudar, o curso que o Bruno dando aí lotado. Então, justamente isso, como eu posso te ajudar, o que eu posso fazer por você. E depois a gente perceber o que a gente vai ganhar, ou se for ganhar alguma coisa. Então, pessoas de abundância seguem nesse caminho, né, Bruninho? Sensacional. Olha isso que o Amor está falando, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu faço para desenvolver esse estado interno de abundância? O Amor deu um exemplo aí que é maravilhoso. É essa conexão com as pessoas. É esse colocar na frente qual é a diferença que eu posso fazer na sua vida. Como eu posso te ajudar? De que forma eu posso contribuir? Então, as pessoas perguntam como é que vocês reúnem tanta gente nas lives? Ou como é a Resiliência tem milhões de pessoas seguindo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Na frente está ajudar as pessoas. De que forma a gente pode ajudar vocês? De que forma a gente pode compartilhar, contribuir? Porque a gente sabe que ao fazer isso, a gente recebe também da vida em troca e tudo flui, e todo mundo cresce, todo mundo segue em abundância. Então, uma das formas de se conectar com esse estado de abundância é o que é que eu posso fazer de diferença na vida dos outros? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso colocar o meu dom a serviço, né, amor? E todo mundo tem um donzinho especial. Nós só estamos sobrevivendo porque cada um tem uma coisa diferente do outro. Porque eu vejo muitas pessoas, eu não tenho nada de bom. Eu não sei o que eu sou bom. Sim, vai ver o que você recebe de elogio, o que você faz com facilidade, o que te dá prazer de fazer. E faço uma pergunta para você: o que você veio fazer aqui? Para que você está no mundo? Você veio para fazer a diferença na vida de alguém. Então, que vocês possam olhar para isso e ver o que você precisa contribuir na vida das pessoas. Quando vocês seguirem isso que o Bruno falou, de seguir na contribuição e ajudando o que você tem em melhor, sem perguntar o que tem de expectativa, o que vai ganhar, a vida começa a fluir. Né? Tem uma dinâmica da constelação familiar, dentro do ITKK, aqui a gente tem várias pessoas de que fazem constelação familiar. Eu sou constelador, o Bruno está nesse caminho aí também, já já, e tem uma dinâmica que é assim: a constelação familiar, para quem não sabe, é através de representação. E a gente representa a pessoa que está fazendo exercício, o mundo, o dinheiro e sua missão de vida, seu propósito, o que você faz de melhor, tanto faz o nome. Sempre que as pessoas estão olhando para o dinheiro, o propósito, a missão de vida e o mundo, eles se afastam da pessoa. Agora, sempre que a gente está olhando para o propósito e para a nossa missão de vida, o mundo cola na gente e automaticamente o dinheiro vem junto. Sim, então sempre eu tenho o meu sócio aqui também, o Lincoln, no Resiliência Humana, e quando as coisas estão muito apertadas, às vezes a gente tem altos e baixos, como todo mundo, e é porque talvez eu me desconectei daquilo que eu faço de melhor. E aí ele vira para mim, Bruno, e fala assim: vai produzir conteúdo, vai fazer suas frases, vai fazer suas lives, vai escrever, vai atender, vai fazer o que você sabe de fazer melhor, que as coisas vão reengatar e fluir de novo. E é justamente isso. Quando a gente tira um pouquinho o olhar do que a gente tem de melhor ali, do que a gente está sobrando, do nosso propósito, da nossa contribuição, da nossa ajuda, da nossa conexão com as pessoas, a coisa vem, a coisa transforma. Então, é muito da gente fazer esse movimento de resgatar aqui internamente onde eu perdi essa conexão com aquilo que eu tenho de melhor. Né, Bruno? Perfeito. Isso é o que o Amush falou. Isso é o flow. Isso é o fluxo da vida. Quando você olha para isso, se conecta com esse belo estado interno, olha para o propósito, olha para como eu posso ajudar as pessoas e fazer a transformação, a vida flui. O resto vem. Então, essa é uma dica de ouro que a gente também gostaria de dar para vocês. Então, a primeira é o que é abundância para você, entender isso. E o segundo, que talvez o segredo da abundância esteja aqui dentro, nesta conexão, neste olhar, neste fluxo. E esquece as preocupações do que eu vou fazer. Primeiro, se concentra aqui. Nós falamos muito isso na meditação ontem, que mais importante do que as decisões que a gente toma é a partir de que estado a gente toma essas decisões.
Então, com a abundância também isso. Se preocupa, cuide do seu estado interno. Cuida desse transformar a vida das pessoas, do ajudar. O resto vem, automático, né, amor? Amor, tem umas perguntas Justamente. aqui. Podemos? Manda. Podemos, adoro Então, vamos lá. perguntas. Por mais que O que eu o Bruno está tente... falando, para encontrar abundância, é mais um movimento interno do que externo. Tá? O seu mundo externo é reflexo do seu interno. Se o seu interno não está bom, chegou a hora de você cuidar. Né? Então, sair desse estado de sofrimento. Sempre que toma decisões em estado de sofrimento, vai dar cagada. Então, sempre que eu tenho que tomar decisão, tipo, eu vou brincar com meu filho, eu vou meditar, eu vou rezar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para me voltar para o meu centro, voltar para aquele meu lugarzinho, para eu poder voltar a seguir esse caminho da abundância. Não é isso, Bruno? Sensacional, muito bom, amor. Vamos lá. Por mais que eu tente, às vezes o meu pensamento volta da abundância para a escassez. Normal isso, amor? Às vezes a gente escorrega? Com certeza. A gente sempre vai visitar o estado de sofrimento, como a gente está falando. Mas a questão é o que esse estado de sofrimento está fazendo que eu tenho que corrigir que ainda não foi corrigido. Nós estamos. Você pode falar também melhor do que eu. A gente tem crenças muito enraizadas dentro de nós, porque nós viemos de momentos na nossa história de muita dor, de muito sofrimento. Então, nossa mente está ligada a sempre pensar em escassez, a sempre pensar na morte, a sempre pensar que vai dar tudo errado, mas a gente já não vive mais aquele tempo dos nossos pais, dos nossos avós, das épocas das cavernas, mas a gente ainda tem essa proteção, esse gatilho aqui dentro para nos colocar nesse momento que é um lugarzinho de segurança. Eu gosto muito de falar que o medo é um recurso de segurança, que a gente tem que visitar para entender o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Entendeu? Para que eu saia rapidamente desse lugar e tenha uma ação positiva em direção. Mas o que acontece? Eu entro nesse lugar de escassez, fico lá paralisado e fico lá sofrendo e não tomo nenhuma atitude. E aí fica essa repetição correndo atrás do rabo ali durante muito e muito tempo e não consegue dar o próximo passo. Então eu gosto muito, eu preciso visitar o medo, eu preciso visitar minha raiva, eu preciso visitar minha tristeza, para saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar e qual é o próximo passo que eu não tenho que dar. A partir dali, seguir o nosso caminho. Então o medo é um grilo falante para eu saber se eu devo ir para a esquerda ou para a direita. Né? A raiva é um movimento que eu tenho uma energia que eu não tenho que reagir e usar ela em algum lugar que vai me fazer trazer o benefício. E não simplesmente descontar e culpar as pessoas e querer brigar. Não, simplesmente pegar aquela energia e falar o que eu posso fazer com essa energia tão forte e seguir positivamente. A tristeza, quando eu visito a tristeza, o que eu perdi? O que eu tenho que me recolher para me reconectar, para eu construir de novo aquilo que eu perdi? Então, é simplesmente visitar e não tem como. Se a pergunta dá para viver o tempo todo em abundância? A gente vai ter que, acho que, visitar esses estadozinhos, esses lugarzinhos, para tirar a gente um pouquinho da zona de conforto, para a gente dar o próximo passo e nos tornar a nossa nova versão, a nossa evolução. Porque o que a gente está fazendo aqui é crescer e evoluir. Então, que a gente possa ir em direção a esse crescimento e a essa evolução. E sem esse estadinho aí, às vezes, de escassez, não dá. Não é Maravilhoso. isso, Bruno? É assim que eu penso. Não sei Maravilhoso. se... Mas é assim que eu sinto. Maravilhoso, amor. Quando vem uma pergunta como essa, né? Às vezes eu escorrego e volto para a escassez. O que eu costumo responder para a pessoa é: fique tranquila porque você é normal. Isso acontece com você, comigo, com a Mu e provavelmente com todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live, porque nós somos humanos. Eu costumo dizer que nós estamos no processo, nós estamos na aprendizagem. Então, a gente escorrega, a gente volta para o sofrimento, a gente entra na escassez. O que fazer quando isso acontece? E as pessoas que meditam com a gente sabem que a gente fala muito sobre isso. Quando você entrar no sofrimento, quando você entrar na escassez, observe. Apenas observe. Observe o que está acontecendo aqui dentro. Como a Murti falou, observe qual é o aprendizado que isso te traz. Observa quais são os pensamentos que te levam a isso, quais são as crenças, qual é a auto-obsessão que te mantém nesse sofrimento ou nessa escassez. Quando você pode observar,
aí você pode transformar. O problema é que a maioria das vezes as pessoas querem eliminar esse sentimento. Querem, deixa isso para lá, eu não posso sentir isso, joga para debaixo do tapete. Não, você pode sentir isso, é normal sentir isso. Observe, acolha e aí você pode transformar. Porque enquanto a gente quiser brigar com isso e eliminar, não vai funcionar, né, amor? Jogar para debaixo do tapete não dá. Meu pai, a maturidade vai nos fazendo a chegar nesse lugar. Eu passei os primeiros 60 dias da pandemia com meu pai, né? E aí a empresa do meu pai quebrou e teve muita dificuldade, porque é comércio, tecido, calça. E aí eu falei pro meu pai assim, pai, e agora? Ele olhou para mim assim com uma calma, Bruno. Assim, papito, olhou assim e falou, vai passar, a gente constrói de novo, fica tranquilo. Então é muito, entendeu? E eu já Isso é sabedoria, desesperado, né? arrancando o cabelo, e ele, como uma maturidade, o tempo já passou por quantos movimentos de abundância e escassez, e vem com essa sabedoria de falar que existe esse lugarzinho também de voltar, se recolher, fazer o que tem que ser feito, ficar ali vendo só o que é realmente necessário, para depois ir buscar o que querer. É uma coisa que eu vejo muito também da abundância, Bruno, é que a gente primeiro precisa ver quais são nossas necessidades, para depois a gente ir atrás daquela coisa que eu quero. Quando a gente atende a todas as necessidades nossas, que a gente quer, é mais importante do que eu quero. Então, Perfeito. muitas pessoas estão olhando só para o que quer e esquecem das necessidades, reais necessidades que elas têm dentro delas. E se ela pode querer tudo que ela quiser, conquistar tudo que ela quiser, mas se ela não tiver aquilo que é realmente necessário, essencial, o que é essencial para você? O que é necessário para você estar com o coração cheio e completo? E aí depois você chega e deixa ali, vai atrás do seu querer, que ali é só complemento. Então, meu pai fala muito disso. O que realmente você está precisando? Quais são nossas necessidades agora na pandemia? Se alimentar, estar protegido, poder estar aqui todo mundo unido, sem muita briga e confusão, porque no começo a gente não sabia o que fazer, mas justamente isso. Então a gente está aqui com o que a gente pode, então a gente já está muito bem em abundância e sobrevivendo. Agora, depois a gente constrói uma empresa nova, um caminho novo e por aí vai. Maravilhoso, amor. Maravilhoso. Mais uma, amor. Hum. Como se organizar e ter uma abundância financeira neste tempo de crise? Puxar o freio, parar tudo, reavaliar, ver justamente isso, o que é realmente necessário para você, restringir máximo o que você tem que gastar, os seus gastos, deixar ali ele bem pequeno. Muitas pessoas, Bruno, eu vi que queriam salvar aquilo que já tinha. Então eu tinha uma empresa, eu vou salvar a minha empresa, mas a minha empresa não vai ser mais a mesma. Então era muito melhor eu deixar a minha empresa como é que estava e colocar o foco naquilo que eu tenho que construir de novo, de inovação, que vai nascer. Então, quando começou essa pandemia, o que eu fiz com resiliência? Voltei todo mundo dentro de casa, falei, ó, todo mundo faz o que for preciso, o que for necessário para vocês sobreviverem e vamos começar a olhar para o que a gente pode construir de novo, que também foi o que o ITK fez. Começou a colocar já o foco em produtos digitais, deixou aquilo de lado. Imagina se quisesse começar a ficar brigando com aquilo, tentando fazer de uma maneira que ninguém sabia como é que era, mas não. Simplesmente a gente foi olhar para quê? Para nova maneira de agir, para nova maneira de pensar, para nova maneira. E a partir daí. Mas o primeiro que eu acho é restringir o máximo o que você pode economizar. Deixar ali o mínimo. E eu falo de tudo. Eu vou falar de relacionamento para não falar de dinheiro. Tá? Eu sou um cara que tenho inclusão como talento, carisma, e eu gosto de ter 1 milhão de amigos. E quem me conhece aí do Instituto sabe que eu vou cumprimentar todo mundo e falar. Mas não dava mais para construir, como ajudar todo mundo. Primeiro eu tinha que ajudar quem? Quem realmente era importante. Então eu puxei o freio dessa abundância em ajudar todo mundo, meus amigos, clientes e todo mundo mais. Fui ajudar quem primeiro? A minha esposa, meu filho, proteger, depois a minha família. E depois eu fui começar a ligar para um, para outro, para ver como é que estava, para ver se queria ajuda, para começar de novo esse flow de fazer diferente essas novas amizades, para que gerasse abundância, porque a abundância está tudo a ver com relações. Se a gente não cuidar das relações,
vai dar pepino, ela é base nossa, o ser humano é feito para ter relações, e então depois que eu fui construir isso, e aí hoje eu já estou em abundância nas minhas relações, em meus amigos, em contribuir no que eu posso com todo mundo que está ao meu lado. Então justamente é isso. É a gente saber o que realmente é importante, dar uma restringida e ir construindo de novo com inovação, criatividade, em um caminho diferente daquele que estava ali. Muito bom. Isso que o Amush falou é sensacional, porque a gente volta mais uma vez na questão do observar que a gente sempre fala. Muitas vezes, principalmente no começo da crise, a gente vinha em um automático no começo da pandemia. A gente vinha num movimento que a gente estava acostumado, algo automático. Então, como é que eu faço para ter abundância nesse tempo de crise? Eu preciso observar, parar, observar e avaliar. O que é que precisa ser feito? O que precisa ser transformado? O que já não cabe mais? O que cabe? Que olhar eu posso ter para isso? E eu faço isso muito bem conectado no estado interno de abundância. É Porque se isso eu aí. entrar no estado interno de escassez, de sofrimento, certamente a decisão não vai ser a melhor. Então, observa e aí, no Produzindo Riqueza, e para aqueles que quiserem aprofundar um pouco nesse assunto, a gente tem o Produzindo Riqueza no sábado, tá? É o último do Boa. ano, a última turma do ano. A gente fala muito que Para quem nessa não sabe, questão. é um curso online que o Bruno dá junto com a Evelyn. É muito sensacional, muito bom. Não é isso, Bruno? Muito. Assim, para as pessoas que querem aprofundar nesse assunto. Então, a gente fala que tem uma parte que é a parte terapêutica que a gente chama. Então, são as crenças, é o estado interno que você está conectado. Como é que está isso dentro de você? Com quem que você aprendeu essas coisas? E a segunda parte que a gente fala é a parte prática, que é falar sobre orçamento, sobre registrar suas despesas, reserva de emergência, investimentos. Então, é um olhar mais profundo. E o que a gente aprendeu com a crise, e o ITK está aqui, o Resiliência está aí como prova disso, a quantidade de conteúdo que tem disponível para quem quiser assistir, para quem quiser ver. Então, tem conteúdo gratuito para quem quer, tem as lives do Resiliência, tem as lives do ITK, fica tudo gravado, você pode assistir. Tem conteúdo pago para quem quer aprofundar, para quem quer fazer um mergulho, uma imersão de mais tempo. Então tem de tudo. Tem as lives de meditação, as pessoas estão perguntando aqui, como é que eu faço para observar? Como é que eu me conecto com esse estado de abundância? Se você ainda não meditou com a gente, às 20 a gente tem live de meditação. Às Ô, 6 da Bruninho, eu manhã estou tem as perguntando que horário que é o treinamento e o valor. O treinamento ele é no sábado à tarde, então geralmente ele começa umas 2h30 e nós vamos até às 18h30 mais ou menos. Mas às vezes a gente passa um pouco mais porque ele é bastante pessoal e personalizado. Então a gente responde todas as dúvidas, entra nisso Boa. e dá para fazer. Aqui no Instagram do ITK tem um Linktree com mais informações. Então você pode clicar no link embaixo da foto e daí você vai lá ver valores, você vai ver as informações Boa. para quem se interessar e quiser Deixa eu, fazer um contar, mergulho nisso. deixa eu contar uma crença que eu tinha, que eu mudei dentro do Instituto e é muito do que você vai fazer lá. Meu pai colocou uma crença dentro de mim que para se ganhar muito dinheiro eu tinha que trabalhar muito. Olha que doido essa crença. E aí eu trabalhava que nem um condenado. Eu virava à noite, ficava doente, colocava tudo à minha frente, deixava a minha família de lado, deixava a minha esposa ali para o lado. E eu fui entender que na época dele era necessário. Porque ele precisava estar ali na frente do balcão, ele tinha um comércio, e se ele não estivesse na frente do comércio, não tinha. E quando ele me via no computador trabalhando na cama, ele falava: Você está doido? Você não vai trabalhar? Hoje já é 2020, estamos chegando em 2021. Muitas coisas mudaram e as crenças mudaram demais. E se a gente não começar a reconhecer isso, e o Bruno provavelmente vai falar isso com clareza, de saber quais as crenças que estão te levando para esse caminho e você está repetindo, você não consegue criar abundância, porque você ainda está num outro tempo. Você não está observando onde você está, como as coisas estão. E a observação, como o Bruno falou, é essencial. Não é isso, Bruninho? Sensacional. Essa crença que o Amor falou é muito forte. Eu também aprendi isso com meu pai. Então, é possível a gente agradecer isso que a gente recebeu dos nossos pais, perceber o quanto foi útil até agora e perceber qual é o pequeno ajuste que a gente pode fazer nessa crença para seguir daqui para frente fluindo, com abundância, com mais força. Como é que isso nos impulsiona?
Então, é possível fazer isso, né? Então, Amu, tem muito assunto, tem perguntas ainda, o tempo acabou. É Quando o muito. papo é bom, é assim. Vai Nós vamos rápido. marcar outra. Vamos Vamos marcar marcar o dia outra. que vocês quiserem, a hora que você quiser, estou disponível aqui, Resiliência está disponível, o pessoal está disponível, está tudo disponível aqui. Dá para mudar essa crença. Foi dentro do Instituto Tadashi Kadomoto que eu mudei, do ITK, que eu mudei isso para que eu posso trabalhar de qualquer lugar, a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser. Aprendi que eu posso delegar, aprendi que eu posso dividir isso com outras pessoas para que as outras pessoas também possam e simplesmente sair daquela crença de que tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para que eu possa dividir, que eu possa ter pessoas aos meus lados de um grande inteligência que pode contribuir, que tem um computador que eu posso ir para qualquer lugar e eu posso fazer horários diferentes. Então é simplesmente a gente fazer esse ajuste que o Bruno está falando e é só seguir esse caminho, não é, Brunão? Muito. Amu, obrigado por toda a contribuição. Isso é abundância, a gente poder se conectar, compartilhar. E o que eu costumo sempre dizer para as pessoas aqui na live, na meditação, no ITK Conecta, todos nós, na vida, somos professores e alunos a todo momento. Então, aqui não tem ninguém ensinando nada para vocês. A gente está compartilhando coisas que a gente também aprendeu e vocês nos ensinam, fazendo as perguntas, compartilhando as histórias de vocês. Muitas pessoas falaram aqui, comigo é assim também, eu tenho essa crença, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, isso é muito legal, a gente poder fazer essa troca. Isso é abundância, isso é estar conectado com a abundância. É isso aí, muito obrigado. Vai lá fazer o curso, não vai se arrepender. Assiste as lives, vem participar. É libertador esse caminho de poder olhar para dentro e fazer a mudança. Beijo no Amor, coração, obrigado. Bruninho. A gente se Eu que encontra. E agradeço. para aqueles que meditam às 20 ou querem conhecer às 20, a gente está aqui no ITK Treinamentos meditando. E estamos aí. Obrigado, Beijo, amor. beijo. Até a próxima. Beijo, tchau.